Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Normalmente nós não pensamos com muita frequência naquilo que vou citar aqui, mas a experiência musical, a forma como ouvimos música, a forma como sentimos música, o nosso hábito, nossos comportamentos inerentes a esse processo, a essa atividade, nem sempre foram os mesmos. Ouvir música e a maneira como se ouve música é algo que mudou bastante com o decorrer da história. Pensando do ponto de vista da historicidade, nós podemos comparar, por exemplo, a música sendo apreciada, digamos, em séculos passados, onde o formato único acessível era através de concertos, visitando teatros, anfiteatros, apresentações públicas, onde os musicistas, compositores, tinham que apresentar tais obras de maneira orgânica. Não havia outro modo de apreciar música, a não ser em um bom anfiteatro, ou teatro, digamos assim, com uma acústica adequada, tudo ao vivo. Quando a gravação, a possibilidade de ouvir música em um aparelho surgiu, como por exemplo no rádio, foi uma nova transformação. Na TV, em diálogo, concomitantemente com as apresentações estéticas, visuais, é um outro momento. Poder apreciar música, álbuns na sua íntegra, com discos, LP, CD, outro momento. A história muda. A tecnologia avança, a forma é alterada, a música permanece. É claro que a qualidade de som também evoluiu segundo o avanço da tecnologia. Obras antigas foram remasterizadas, conseguimos ouvi-las com muito mais nitidez, mas ao mesmo tempo a tecnologia também trouxe muita artificialidade, tirou certa organicidade ao se tocar instrumentos, compor música, produzi-los, masterizá-los. Há prós e contras em cada modelo. Eu acho que isso também é algo evidente. Mas, de fato, o que chama a atenção neste momento é para as formas de apresentação, o acesso que temos a elas, esses modos, esse acesso, como eles influenciam no nosso hábito e inclusive também no nosso julgamento, naquilo que percebemos da música, a maneira como a avaliamos. Isso é um dado histórico. Para aqueles que acham que gostar ou não de música é algo que se limita única e exclusivamente a gostos preferenciais, gosto desse estilo, gosto dessa voz, gosto de um jeito que uma música soa, não é apenas isso. Esses traços individuais são muito importantes, eles também são determinantes, mas é importante que nós percebamos o meio, a estrutura, os condicionantes que afetam diretamente nosso comportamento e nossa percepção em cada momento histórico da música, em cada década, século, onde a música foi apresentada. E é este movimento que eu quero fazer com vocês neste podcast, de refletir também esses condicionantes externos, refletir a indústria, a estrutura, a tecnologia, a propaganda e tentar perceber como esses elementos externos são muito influentes também na forma como nós apreciamos música, o modo como tudo isso nos impacta, como às vezes condiciona o ouvinte a ter certos comportamentos. E não apenas o ouvinte, também falarei do produtor musical, aquele que é responsável por produzir uma música escrita por artistas, aquele profissional que trabalha única e exclusivamente para fazer com que uma composição, uma execução, soe de maneira adequada dentro daquilo que a banda espera ou suas próprias preferências também, quando tem liberdade, e assim nós encontramos depois essa versão final em um disco ou na internet, nas plataformas de streaming.
A produção sempre foi a mesma? A gravação sempre foi a mesma? Não. E isso também se deve pelo fato do produtor ser também um ouvinte. Ora, se o ouvinte muda, se o meio externo também influencia seus comportamentos e sua percepção, é claro que no seu fazer cotidiano, no seu trabalho, no seu labor, como ouvinte, ele também sofrerá influências que podem condicioná-lo a trabalhar, produzir música de um determinado modo. A forma, estrutura e influência de um contexto histórico, de um momento e de toda a parafernália que existe também e que pode auxiliá-lo, também cria certos vícios ou certos costumes, formas diferenciais para aqueles que são criativos e têm saltos qualitativos, tentam se descolar de um paradigma, mas para a maioria deles, aqueles que ficam dentro do status quo, a estrutura externa, a tecnologia, tudo também tem certa influência. Os padrões de bom e ruim em cada década, em cada geração musical, eles são dados, eles são estipulados pela cultura. E às vezes até um pouco forçados, porque a máquina industrial, o mercado musical também impõe certas coisas, impõe certas condições. A necessidade de renovar, apresentar novidades no campo da arte, também historicamente fez com que tendências não muito naturais aparecessem, produtos deveras fabricados. E o modo como esse novo produto criado soava também acabou condicionando muitos profissionais produtores a fazer com que seus clientes soassem daquela maneira. Muitas vezes, os próprios clientes, um músico ou banda, vinha até o produtor com essa demanda. Mas, além dessa demanda externa de mercado, há também o fato de que o modo como se soa, os instrumentos, tecnologias utilizadas em um determinado marco, isso também influencia o produtor naquilo que ele considera ser bom ou ruim. A seguir, convido-os a fazer esse movimento comigo, de pensar como a música foi apreciada no passado, como ela é apreciada no presente, como no presente ela também está em transformação. Não foi só o passado que mudou, o passado que transformou, mas a música como um todo, ela passa por um processo de transformação que é contínuo a todo momento, e o modo como ela vai estar hoje não necessariamente é o modo como ela vai estar no futuro, e nem mesmo as percepções, modos, hábitos que nós temos de ouvir música, apreciar música e também fazer avaliações musicais. Quero que me acompanhem, convido-os a me acompanhar nesse movimento de reflexão. Falando inclusive também dos produtores, porque, como eu disse, produtores também são ouvintes, e eles são os profissionais diretos responsáveis por fazer a música, aquilo que escutamos, soar de um determinado modo. Eles são profissionais diretos na confecção da qualidade sonora, naquilo que é mais ressaltado, mais evidente naquilo que ouvimos. Se alguém, por exemplo, reclama atualmente que muitos músicos, muitas bandas soam muito parecidas, é algo que nós devemos pensar em como a música está sendo produzida, quais são os condicionantes, porque existe a estereotipia. Será que todo mundo soa igual quando músicos em si são tão diferentes, têm tons diferentes? Por que então as gravações soam todas iguais? Ou parece pelo menos que são todas iguais? Qual o papel da produção nesse sentido? São reflexões que quero fazer com vocês a seguir. Vamos lá? A primeira perspectiva que quero abordar é a do ouvinte. Façam uma viagem comigo. Mesmo aqueles que não viveram essas épocas, eu, por exemplo, não vivi, mas lendo, ouvindo música e conhecendo o cenário minimamente, nós podemos fazer esse movimento de reflexão. É possível estudar. História serve para isso, não é mesmo? Vamos lá. Vamos voltar aos anos 60, aos anos 70
e aos anos 80 do século passado. Por que eu pego o recorte 60, 70, 80? Porque foi nesta geração, principalmente nesses 30 anos, nesse marco, onde a indústria musical cresceu absurdamente, se tornou algo de poderio financeiro gigantesco, era uma indústria bilionária. Foi onde, nesse momento, ela cresceu absurdamente e depois começou a encontrar seu declínio, já entrando agora, no caso, na década de 90. Mas 60, 70 e 80 foram eras de ouro para a música, para a indústria musical, falando do ponto de vista econômico, financeiro. E claro, isso também tem um impacto. O que era popular na indústria era a indústria que ditava. E como ela dita essas coisas? Naquilo que ouvimos. E o que ouvimos ou ouvia-se naquelas décadas era o que o marketing, a indústria, empurrava para os meios de comunicação, mídias. O que tocava no rádio, o que aparecia na TV, clips, a MTV inclusive, a Music Television foi criada com este propósito. Enfim, a indústria tinha suas direções, suas preferências e também ditava quando um produto ficava em evidência e quando ele não ficava. É claro que eles tinham parâmetros de mensura onde eles podiam perceber se um determinado gênero ou estilo ou direção musical estava saturando, se era a hora talvez de criar um fato novo ou dar mais atenção a um artista que fosse diferente daqueles cujo o status quo a massa estava habituada e também saturando. Muitas tendências apareceram em virtude disso. Os gêneros musicais e estilos musicais, eles costumam surgir em virtude das influências que os artistas recebem de músicos do passado. Ninguém compõe música do zero. Nós ouvimos alguém, somos inspirados e aí criamos nossa própria arte, que é autoral, é nova, mas, como falei, nós não viemos de uma bolha, todos somos influenciados. A partir desse momento, um músico pode se inserir no mercado e ser transformado na bola da vez, caso a indústria avalie que esse seja um bom movimento. Nós vemos isso muito claramente nas várias décadas do século XX, não apenas 60, 70 e 80, mas em todas. Havia a música que era considerada pelo mercado a cool, a legal, e aquela que não era. O hard rock foi popular, o soul foi popular, o blues foi popular, o heavy metal foi popular. Não acreditam? Acreditem, foi popular. Houve uma época onde o metal era mais popular do que o pop. Isso existiu. Houve um momento que o disco, bandas como Bee Gees, ABBA, foram populares. E todo mundo queria ir para boates dançar aquele estilo, ouvir aquele gênero de música. Assim como o pop, e nas suas formas mais multifacetadas, tá? Porque pop não é uma coisa só. O pop atual não é igual ao pop dos anos 90, não é igual ao pop dos anos 80. Assim como no metal há muitos tipos, maneiras de expressão do gênero. No metal a gente costuma chamar essas formas de expressão por um termo, um nome. Há mais categorias que no pop, mas o pop também é camaleônico, meus caros. Há várias formas de expressão do pop. Até mesmo o pop, a indústria ditou tendências, o que era legal e o que não era. E naquilo que era legal, naquilo que vendia mais, que foi transformado em produto, vários outros artistas tentavam ingressar nisso, ou então eram pressionados, condicionados, eram colocados numa posição com as gravadoras do tipo seguinte: olha, nós vamos dar para você uma bolada de dinheiro, se dessem, né? No caso, se dessem realmente, se estivessem dispostos a dar uma grande parcela de dinheiro, que normalmente era uma parcela muito acima do que aquele músico em questão já tinha visto na vida, embora para a gravadora não necessariamente era uma grande quantia. Aqui, ó, nós vamos te dar essa quantia de dinheiro, você vai ter sua casa, você vai ter seu carro, e nós vamos ficar
com o lucro dos discos, né, das vendas. Se você for um artista de sucesso, nós prorrogamos o contrato, fazemos um novo contrato, enfim. A questão era essa. A gravadora tinha um poder. A gravadora tinha o poder de investimento. E era a gravadora que vinculava ao mercado, através de jornais, revistas, programas de TV, rádio, o que era legal. E claro que grande parte da massa vai ser condicionada a ouvir aquele gênero de música ou aquela banda que fica mais em exposição, onde mais dinheiro estava sendo investido. Colocar coisas em rádio, TV, jornal é caro, é um investimento que se faz, e a indústria era bilionária. Era muito dinheiro que rolava na indústria musical. Então, naquela época, sim, nós éramos condicionados a gostar de certos estilos, não porque necessariamente nós gostávamos naturalmente deles, mas muitas vezes era apenas aquilo que havia para ouvir. Se você ligasse um rádio, você não conheceria, por exemplo, músicos independentes, indie ou coisas assim, né, que tentavam sobreviver de música às custas próprias. Naquela época era uma época que nem dava para gravar independentemente. Era necessário um estúdio, tecnologia para poder fazer isso. Hoje pessoas podem gravar de maneira independente, não com uma qualidade extrema de um estúdio profissional, claro, mas podem gravar música ainda assim e criar suas bandcamps, seus próprios projetos, né, para de forma digital vender essas músicas na internet. Aqueles eram outros tempos. Onde era investido o dinheiro era onde a indústria queria investir. E muitas pessoas, é claro, achavam que era apenas aquilo que existia para ouvir. Se nós voltamos à década de 60, 70 e 80 hoje, e fazemos uma pesquisa, procuramos por música que foi produzida naquela época, fazemos uma varredura realmente histórica, aprofundamos os artistas e bandas daquelas gerações, nós vamos descobrir muito mais coisa do que a memória, por exemplo, de quem viveu naquelas eras, dá a entender. Vocês, no caso os mais velhos que viveram naquelas décadas, se lembram daquilo que era popular, naquilo que vocês gostavam. Mas quando nós começamos a pesquisar no catálogo obras de outros músicos daquela geração, contemporâneos aos famosos, nós vamos perceber uma riqueza muito maior do que chegava aos nossos ouvidos. Este é um ponto. Então, a estrutura, a forma onde o investimento estava, isso condicionava o que nós ouviríamos e a relação afetiva que nós tínhamos também com a música. Muitas pessoas não eram fãs das bandas ou um músico em especial. Claro que existiam aqueles que eram. Não estou negando isso, mas é fato também que muitas pessoas foram condicionadas a ser. As manias, né? Os músicos que explodiram, bandas que explodiram, às vezes isso era fruto de uma campanha de marketing muito grande, mas também de uma hiperexposição. Feita não apenas através da música, mas também através da TV, da publicidade, né? Acostuma-se com aquela música e até mesmo satura-se dela. Era um fenômeno. Mas uma coisa que eu também posso relembrar e chamar a atenção é na forma de experimentar a música, como nós chegamos até ela. Hoje nós somos bombardeados por estímulos, variedade, infinidade de coisas o tempo todo. Nós podemos entrar em uma plataforma de streaming e se nos perdermos, né, completamente dentro dela. Na verdade, é até mesmo difícil navegar ali. Porque, embora haja muito anúncio e investimento também para algumas bandas e alguns nomes ficarem em evidência, e a plataforma de streaming faz isso, se ela recebe grana, ela expõe mais, todas são assim, tá? Há ali no arcabouço, né, no acervo da plataforma, muita coisa, uma infinidade de coisas, que fica até difícil tatear, saber para onde ir, o que ouvir, certo? Não é mesmo? No passado não era assim, tá? As músicas que tocavam na rádio, né, lá na primeira metade do século XX, eram apenas aquelas músicas que as pessoas escutavam, né?
quando discos passaram a ser produzidos e puderam ser comprados, as pessoas começaram a fazer seus acervos e definir suas preferências, e até mesmo a explorar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais, mas levando em conta sempre, não se esqueçam de que a indústria também escolhia a quem produzir, o que colocar nas lojas. Entendem? Tem isso também. Mas o que ouvir, o que era legal e o que não era, ganhamos um pouquinho mais de liberdade. Mas, de qualquer modo, para ouvir música e descobrir música, era necessário ir até uma loja, comprar o LP, futuramente seria o CD, né? E experimentar em casa. E claro que música, para uma indústria ser bilionária, música tem que ser caro. Era caro produzir, era caro gravar, certo? E o produto também era caro. Então, isso quer dizer que não havia condições materiais, objetivas, viáveis de ouvir tudo o que se queria. Às vezes uma pessoa tinha um disco de uma banda, um disco de outra, e ia assim, porque se a pessoa fosse focar apenas na discografia de uma banda em específica, naquela época, seria muito caro. Era completamente inviável, impossível. Muitas pessoas começaram a comprar disco apenas na década de 90, por exemplo. Antes, quase haviam discos em casa, mas não eram tantos assim. E outras começaram a ouvir música apenas quando o Napster aconteceu, a pirataria aconteceu, o MP3 surgiu, né? E o compartilhamento em rede. Pirataria, propriamente dita. Foi só assim que muitas pessoas descobriram bandas que, mesmo vivendo naquelas épocas, elas jamais cogitaram que existiam. E que o som, inclusive, era bom, do mesmo nível ou até melhor do que aquelas que elas acreditavam serem as melhores. Há condicionantes. Há, entendem? Estruturas que condicionam nossa percepção. Elas são muito mais fortes, influentes do que a gente pensa. E para quem viveu na época do rádio, da vitrola, ou das fitas cassetes, do LP, quando não havia YouTube, quando não havia plataforma de streaming, os nichos eram mais direcionados. O que era popular era mais pulverizado e a variedade não era tão grande assim. Então a memória afetiva, a satisfação com música também era condicionado, claro, pelo nosso próprio gosto, mas muito também em virtude dos fatores externos que eu mencionei na introdução desse podcast. Isso tinha vantagens, tá? Vantagens e desvantagens. Eu apontei no caso desvantagens, mas também é possível apontar vantagens. Porque a música, as bandas que tinham orçamento e um bom trânsito de recursos financeiros, que as gravadoras investiam nelas, e claro, elas também acabavam recebendo muito depois com turnês, né? Elas tinham um nível de produção grande, mas a questão é que não eram tantas assim. Tá? Porque, como eu disse, se você não tivesse dinheiro para produzir um álbum, para gravar um álbum, você não conseguia gravar. Ficar 1 hora em um estúdio, dependendo do estúdio, é muito caro. Era muito caro, as pessoas não tinham dinheiro para isso. Hoje você pode gravar algo independentemente, com uma tecnologia não de ponta, mas satisfatória, aceitável, e publicar, vender sua arte. Naquela época não era assim. Então, se nós compararmos a quantidade de música autoral que é lançada todos os dias hoje, tá? Eu falo autoral, e não apenas aquelas com os grandes selos, né, gravadoras, que não são tão grandes assim mais, eles não investem tanto dinheiro assim mais, obviamente. Mas se nós compararmos o que existia no passado e o que existe hoje em termos de lançamentos novos, é quase impossível. No passado já era muito difícil, mas hoje é quase impossível ouvir tudo o que é lançado. Não tem como. Seria necessário viver várias e várias vidas para poder fazer isso. Entendem? No passado, como apenas alguns poucos eram mais privilegiados, enquanto os outros sonhavam em estar no lugar deles, havia um bom ritmo de lançamento de obras, mas também essas obras
devido ao fato do acesso não ser tão fácil e as pessoas não terem tanto dinheiro para comprar tantos discos, às vezes uma pessoa comprava um disco e ficava um ano inteiro ouvindo, né? Meses e meses ouvindo, memorizando aquelas músicas, a frequência, né, de audição também fazia com que as pessoas percebessem elementos, aspectos de uma determinada composição que eles não tinham percebido antes. Então, essas músicas eram muito mais facilmente internalizadas. Nós temos músicas que ouvimos quando crianças ou na adolescência que marcaram muito e nós ouvimos muito, que até hoje, quando ela toca, a gente consegue lembrar da letra. A gente pode ficar, sei lá, 4, 5, 10 anos sem ouvir aquela música. Ela tocou, a gente ouviu ela em algum lugar e automaticamente nós lembramos da letra e cantamos junto. Isso é um fenômeno devido a um reforço. A pessoa, quando comprava, né, o seu disco, ela abraçava o disco com todas as forças, abraçava de corpo e alma e deliciava-se com aquele disco. Passava-se muito tempo com ele, era uma companhia constante. Hoje é assim? Não. Não é mais assim. Não há apenas, não existe a seleção que eu falei, né? Os selecionados, aqueles que estão em evidência mais, é tudo misturado. Claro que tem aqueles que tem, claro, mais evidência, mais popularidade. Sim, existe. Mas ao mesmo tempo, quando se sai desse pequeno nicho, encontra-se muita coisa. E a coisa sendo lançada a todo momento. Eu estou aqui conversando com vocês e álbuns estão sendo lançados. É assim. E quando fica no aleatório, quando se não tem contato direto e a novidade ela aparece muito rapidamente também, quando é tudo na velocidade da luz, as pessoas não têm mais essa experiência de ficar muito tempo com as músicas. E às vezes as pessoas deixam de dar chance para o artista. No passado, quando comprávamos disco, nós não tínhamos opção. Às vezes nós ouvimos o álbum, não gostávamos tanto dele, mas depois de algumas audições adicionais, é como as pessoas costumavam dizer, o álbum cresce na gente. Ele fertiliza nossos ouvidos. Nós nos acostumamos e às vezes entendemos o que aquele músico queria dizer. Ou então refazíamos o nosso julgamento. Eu acho que não era legal, não tinha gostado a princípio, mas não, até que isso aqui é legal, é bacana. Tô gostando disso aqui. O tempo de apreciação era maior. Nós não tínhamos outra opção. Principalmente quando nós decidimos comprar um disco. Ter a nossa música. E não ficar condicionados escravos daquilo que o rádio e a TV ficavam empurrando pra gente. Até porque, em um determinado momento, se você assistisse e ouvisse muito, as músicas começariam a repetir, né? Quando buscávamos variedade, ir para além do que a indústria queria empurrar, ou até mesmo conhecer as outras músicas do álbum que estava em evidência, né, que tinha um hit na MTV, nós acabávamos nos aproximando mais do artista, da obra, do conceito de um disco. Hoje em dia as pessoas não escutam mais disco. As pessoas não escutam mais álbum. E por isso mesmo, muitos deixaram de lançar álbuns, o que é lamentável, né? Muito triste, pelo menos para mim, que sou um ouvinte de álbuns, até hoje, né? Continuo sendo até hoje, mesmo com as plataformas de streaming indo completamente na via oposta disso. Eu não sou um usuário de Spotify, de Apple Music. As plataformas eu as utilizo, por exemplo, para publicar minhas falas, porque é um meio de divulgação, mas eu não gosto dessas plataformas pautando aquilo que eu vou ouvir, ou mesmo me afastando de um hábito que eu tenho, que eu acho saudável, de estudar um álbum. Quando o músico lança um álbum, ele está querendo me mostrar as coisas. Me mostrar, inclusive, coisas muito além daquele hit que está bombando, né, que está em evidência naquele momento. Eu gosto disso. Se eu vou ouvir um disco, eu vou ouvir um disco mesmo. Me sentar, né, ficar confortável e escutar tintim por tintim. Gosto de ter tempo para degustar as coisas. Só que a dinâmica do nosso mundo, a rapidez dele e também a forma, a estrutura, sempre bom frisar, sempre bato nessa tecla, a estrutura, como hoje a indústria se organiza.
não é com esses propósitos, dentro desse modelo. Isso acabou, e há muito tempo. No século XXI isso acabou. Primeiro de tudo, a indústria murchou, ela continua com muito dinheiro, no caso, aqueles que detêm os meios de produção, tá? Os músicos empobreceram, e é difícil ganhar dinheiro com música hoje em dia, muito mais do que era no passado. Mas os donos, os caras que eram, sei lá, tinham centenas de milhões de dólares como propriedade, eles ficaram com dezenas de milhões. Eles reclamaram das perdas, né? Enfim, a indústria murchou, mas aquelas que eram grandes, né? BGM, Sony, Universal, eles não faliram não, eles estão aí até hoje. Eles têm gravadoras. O que surgiu, né? E houve também possibilidade de concorrência, foram as gravadoras independentes. Muitas outras surgiram, depois que o monopólio acabou se dissipando um pouco, né? Existem gravadoras até hoje, com meios de trabalho muito específicos, às vezes não muito favoráveis para um artista, que trabalha muito mais com booking, né? Tá vinculado a uma gravadora, significa que você vai conseguir marketing, acesso a festivais, coisas assim, né? As coisas não se resumem mais à venda da música propriamente dita, da gravação, não é mais assim, né? Tem que envolver outras benesses, né? Para de fato, né, tornar atrativo por um músico se vincular a uma gravadora. Enfim, o modelo é diferente. Procura-se ganhar dinheiro de maneira diferente. Mas não é mais aquele modelo, né, de ouvir disco, ficar muito tempo com uma obra. É tudo muito rápido e muita coisa sendo produzida ao mesmo tempo. Gente que publica suas obras de autoria sem estar vinculado com gravadora lá no Spotify ou na Apple. É muita coisa. Quem paga mais pelo anúncio, pela exposição, é mais exposto, mas tem muita coisa lá. E a velocidade também de produção e de novidade acabou por nos acostumando a ter uma postura um pouco diferente também com música, né? Tem muitas pessoas que avaliam música de forma muito rápida. E é por isso que eu estava falando sobre ficar com um álbum, dar uma chance para o músico, ouvir um disco mais de uma vez. As pessoas não escutam um disco, um álbum inteiro, na íntegra. Imagina se vai escutar 2, 3 vezes. Mas quando se escuta, talvez se encontra coisas ali que a princípio você pode não ter gostado, mas talvez por não ter ouvido muito bem, ou não o suficiente para internalizar aquela música. Entende? Fazê-la florescer dentro de ti. Memorizar as melodias, as letras, fazer aquela música habitar no seu ser. Entendem o que eu digo? Não existe mais esse comportamento, pelo menos para a maioria das pessoas. Se alguém ouviu uma música de autor fulano X ou Y e não gostou, normalmente o que nós vemos é o quê? Aquela pessoa jogando tudo fora. Nem escuta o resto. Nem segue o disco. Não gostou de uma música? Próximo. É porque tem muita coisa ali. Corvo, mas lá na década de 70, o Black Sabbath podia muito bem lançar 2 discos no ano. Muitas bandas faziam isso. Sim. Mas normalmente era só aquele primeiro disco do início do ano que a gente tinha para ouvir, porque a gente não saía por aí comprando um monte de disco. Eu não vivi naquela época, mas eu sei que era assim. Na verdade, na década que eu cresci, nos anos 90, com CDs também eram assim. O CD ele trouxe mais qualidade em termos de distribuição, né? Acessibilidade. Qualidade sonora é algo discutível, mas a música digital progrediu sim, tá? Em comparação ao modelo analógico. O analógico tem suas forças, mas também tem suas fraquezas. E o mesmo vale para o modelo digital. Mas enfim, na década que eu cresci, nos anos 90, também era assim, não dava para ficar comprando disco toda hora. E quando a pirataria, o Napster, depois a pirataria estourou, só aí que nós conseguimos de fato acesso à música. Uma coisa que foi diluída consideravelmente agora com o modelo de streaming, né? As pessoas deixaram de baixar MP3.
Pelo menos é o que indica pesquisas recentes na última década. Na segunda década, no caso, né, do século XXI. O modelo streaming não é rendável, ele não é favorável aos artistas, eles não ganham muito dinheiro com isso. Quem mais ganha são as detentoras, né, das plataformas, né? Quem mais ganha dinheiro é o Spotify, quem mais ganha dinheiro é a Apple, não são os músicos que recebem muito. O mesmo vale para Google, né, com o YouTube. Coitado dos músicos, né? Mas enfim, pelo menos eles ganham alguma coisa. Antes eles não estavam ganhando nada. Nada. Né? Então foi uma solução não perfeita, mas pelo menos algum tipo de renda eles têm. E como isso foi transformado também em uma tendência, como isso passou a ser acessível e estar em cada mini computador, que cada um carrega no bolso, falo claro dos smartphones, o modelo se instaurou e ficou. Poucas pessoas baixam MP3 hoje em dia, a não ser que os álbuns que elas desejam, e normalmente procurando, pesquisando, aquele cara que quer garimpar de verdade, né? Aí quando ele encontra o disco lá no Spotify, na Apple ele vai procurar o disco na internet. Vai tentar o MP3 ou achar o disco mesmo para comprar físico, se ele tiver condição. E o que não costuma ser muito barato também, né? Discos, no caso, mais raros. Caro. Item de colecionador. Enfim. Mas mudou. E a dinâmica ali é muito rápida. Então, muitas pessoas escutam um artista. Se elas não gostam, elas saltam. Próximo. A experiência com a música ficou diferente. E isso não apenas com artistas novos. O que é curioso. Também com artistas consagrados. Tem muitas pessoas que são fascinadas, né? Amam de paixão discos antigos de um determinado artista. Mas às vezes, quando a gente pega para avaliar qualidade da composição, a evolução musical, relevância da obra. Às vezes tem bandas novas lançando discos muito mais ricos do ponto de vista instrumental, porque eles mesmos amadureceram como instrumentistas, do que aqueles que as pessoas ouviram, né, décadas atrás e têm uma memória afetiva maior. A questão é que as pessoas viveram mais com aqueles discos. Elas passaram mais tempo com aqueles discos. E isso gera nostalgia, né, uma afeição, um olhar diferente que é muito mais emocional do que necessariamente racional, técnico. Tem bandas, por exemplo, no metal, de thrash metal, lançando discos exemplares. A gente pode falar, por exemplo, do Testament. Discos recentes muito bons e melhores do que alguns lá da década de 80. Só que o vínculo afetivo é diferente. As pessoas escutam também com o coração, com as memórias, porque aqueles discos também são recortes de uma fase da vida delas. Entendem? Então, o nível de exigência, a rapidez, também influencia na forma como nós experimentamos música hoje em dia. E o que é claramente observado é que se dá muita pouca chance para o novo. Ou, na verdade, chance para que nós tenhamos um mínimo de tempo suficiente para ter propriedade para avaliar aquele novo. É o que eu estava falando. A pessoa escutou, não gostou, passou, pulou. E nunca mais, talvez nunca mais vai dar uma chance. Não apenas para aquele disco em questão, mas para o artista. Porque tem muita coisa para experimentar. Muita coisa está acessível a um clique. A um simples clique. Quando se tem muita coisa à disposição, a avaliação fica um pouco turva. E às vezes as pessoas jogam tesouros fora antes mesmo de conhecê-los. Preconceito. Quando eu pego um disco de uma banda nova, eu tenho que ouvi-lo. Estudá-lo de fato. Deixar que os meus ouvidos, a minha mente, a minha psique se aprofunde naquilo, antes de decidir de fato se eu gosto ou não. Isso, no caso, é o mais justo com o artista em questão. Porque nem toda música é assim assimilável
em segundos. É sempre um preconceito. Às vezes não é possível assimilar tudo ou entender tudo, a proposta real de um artista. Pensem, por exemplo, em músicos ou bandas hoje em dia que lançam álbuns conceituais e pessoas pulando só porque não gostaram de uma faixa. É como abrir um livro, ler 5 páginas e já decidir, esse livro não presta. Como assim, criatura? Foram apenas 5 páginas. Como assim? Vocês estão me entendendo? É uma dinâmica diferente, completamente diferente. E chama atenção. Falo tudo isso chamando atenção aquilo que coloquei na introdução. Como a estrutura, os meios condicionam nossos comportamentos musicais. O nosso próprio ouvido. A velocidade é muito grande e a resiliência também é muito baixa. E a intolerância é muito grande. Não preciso gastar tempo com isso aqui mais, não é a única opção que eu tenho, então vou pular. E isso é feito com preconceito, com uma certa truculência, até mesmo alienação. É injusto classificar um artista X ou Y com uma música só, ou jogá-lo fora para sempre só porque não gostou da primeira música que ouviu no Spotify ou na Apple Music. Esse é meu ponto. Mas tudo é culpa do ouvinte? Não, não é mesmo. Colocar tudo nas costas do ouvinte é injusto, porque está na cara, está evidente, né? É inerente à situação, à questão no caso, que isso também é culpa da indústria. A indústria condicionou desse modo. E a indústria ao mesmo tempo descarta mais do que os próprios ouvintes. Tudo é descartável. Se ela cria um público descartável, num sistema descartável, tudo é descartável. Então, muitas vezes, poucas pessoas, poucos profissionais do ramo, cada vez se importam menos em fazer algo de qualidade, porque na semana seguinte ninguém vai se lembrar mais. A pessoa fica semanas, 6 semanas, 8 semanas num estúdio, gravando, compondo, pensando em composições realmente de qualidade alta. Mas em virtude dos lançamentos frequentes e do próprio descarte que a indústria faz, né? Na semana seguinte ninguém mais vai lembrar. Isso também desestimula aqueles artistas que não têm assim um amor muito grande por aquilo que fazem, que tem naquilo apenas como um meio de vida e não tanto um amor assim, uma certa ética profissional, entendem? Em todos os campos existem profissionais éticos e antiéticos, e tem aqueles músicos aquele cara, né, aquela banda e tal, que ela vai agarrar sua arte com unhas e dentes. Que a postura dela é extremamente ética com a música, um amor muito grande, né, com aquilo que produz. Mas é claro que no meio desses poucos, há muitos que apenas estão trabalhando segundo a engrenagem. E tem muito músico que vai produzir música descartável mesmo. Porque a condução da indústria é descartável. A postura dos ouvintes é de descarte também, né? Não se degusta música mais. Não se dá a mínima oportunidade de aprofundar para tomar uma decisão, fazer uma avaliação. Então por que o músico vai ficar ali, né, se matando, se a música dele vai ser descartada na semana seguinte? Produzir aquele épico, aquele álbum super conceitual do passado, isso não é tão comum mais. Algumas pessoas, né, ou bandas fazem isso ainda quando podem e têm recursos disponíveis para isso, ou porque amam muito sua profissão e tem uma ética de trabalho muito forte. Mas não é o que nós vemos no geral, né, na postura de todos os artistas, né, dos milhões de artistas que trabalham hoje na indústria. Claro que não. Mas é um condicionante, um vício, né, um mecanismo que o próprio meio, a própria indústria condiciona isso. E tem também o fato, né, de que os meios de produção da música, e no caso eu vou entrar no âmbito dos produtores, isso também afeta os mesmos. Sabe qual é a grande diferença dos produtores do passado e os produtores atuais? Digital. Identidade.
quando eles não dispunham de tantas parafernálias para produzir os músicos e as bandas, produzir um disco, eles eram muito recompensados e valorizados no passado por conseguirem, com uma tecnologia limitada, que era a mesma tecnologia que todo mundo tinha, de conseguir fazer uma banda soar diferente de outra. Nós não ouvíamos apenas um músico X ou banda X, que soava diferente da outra. Nós ouvíamos banda X ou músico X, que soava diferente de uma outra, mas que teve o dedo da produção de um determinado produtor. Aparecia a identidade do produtor ali. Era até possível para os mais clínicos, mais atentos com o ouvido, identificar que aquele álbum X ou Y foi produzido por tal produtor, tamanha era a identidade que ele imprimia no disco. Se o mesmo disco, as mesmas composições de banda X fossem produzidas por dois produtores diferentes, esses discos soariam diferentes. Soariam diferentes, completamente diferentes. Os produtores eram muito preocupados com isso, porque isso literalmente ditava o ritmo, o futuro de suas carreiras. Bandas consagradas ou bandas em ascensão não procuravam produtores que não tinham identidade, que não tinham personalidade, que não pudessem ajudá-las, no caso as bandas, a serem diferenciais, a terem o seu próprio som. A tecnologia era a mesma, mas o nível de exigência também era maior. Muito maior do que hoje. Uma grande preocupação, na verdade também uma grande reclamação, que muitos ouvintes têm, é que nessa vastidão de um monte de gente produzindo música ao mesmo tempo, dentro de um mesmo gênero, a maioria deles soam iguais. Mas aí vale refletir. Ora, as vozes são iguais? Nós temos o mesmo timbre de voz? Os tons de um instrumentista, do baixista, do guitarrista, são iguais? Não, não são. Por que então essa música, essa estrutura é muito parecida? Por que parece que, ouvindo bandas diferentes, uma banda da América Latina e uma banda europeia de metal, parece que eu estou ouvindo a mesma pessoa? Por quê? Né? Esse questionamento é válido. E também envolve um pouco o estado atual da indústria. Muitos produtores, que também não é uma carreira assim que foi tão vantajosa, tão brilhante, né? E com poucos privilegiados no passado. Quando a gente pensa, por exemplo, em Martin Birch. Era o Martin Birch. Estilo de produção, maneira de soar, como ele conduzia as bandas, como as bandas que depois ele deixou de produzir passavam a soar diferente, era o Martin Birch. A gente identificava o produtor. Mas com a queda da exigência também, a produção passou a ser muito, muito artificial. Ela perdeu aquela organicidade que no passado existia, que nós encontrávamos. É o que eu falei. Se nós pegarmos, por exemplo, um álbum clássico de rock. Peguemos aí, por exemplo, um álbum do Deep Purple, da Rainbow, Rising. Se a gente colocasse na mão de dois produtores diferentes, eles iriam soar diferentes. Hoje, se nós pegarmos um álbum recente, um lançamento recente de hard rock, e colocarmos nas mãos de dois produtores diferentes, é muito provável que eles vão soar iguais. Com os novos produtores. E em parte também isso se dá em virtude do tipo de tecnologia do que é utilizado, né? Desde o Pro Tools, mas para além do Pro Tools, de como a música perdeu também rigor na maneira como ela é executada, no brilhantismo, no espírito metódico de querer fazer tudo certinho, de soar bem, porque hoje nós temos vários corretores de estúdio também, né? É um tópico que eu falei há pouco tempo sobre shows ao vivo, né? Quando eu falei sobre autotune, mas há outras correções, efeitos que podem ser aplicados também em estúdio. Na era digital, fazer isso ficou muito mais fácil.
muito mais fácil, corrigir tudo ficou muito mais fácil. É muito difícil uma pessoa ir para o estúdio gravar alguma coisa e não soar bem. Tem que ser muito ruim, mas muito ruim mesmo. No modelo analógico, mascarar era muito mais complicado. E às vezes alguns produtores conseguiam mascarar, mas só aqueles que de certa forma sabiam fazer isso. Mas era muito mais difícil. Hoje, um programa de computador, um software pode corrigir tudo para você. O que levou também a produção musical para um paradigma onde todo mundo soa bem, mas não soa bem por méritos próprios, mas porque a tecnologia é tão poderosa, ela é tão incrível, que ela te faz soar bem. Não é orgânico, é artificial. E o uso disso foi cada vez mais constante, porque todo mundo quer soar bem. Ninguém quer ficar feio na fita, não é mesmo? Não é assim? Mas quando os mecanismos, as ferramentas são as mesmas para esse determinado fim, não se nota mais diferença. Tem muitas pessoas que notam, reclamam, né? Nossa, esses álbuns são muito... o áudio está muito comprimido. E é mesmo. É mesmo. As pessoas não estão mentindo. Não é culpa dos músicos, e necessariamente também dos músicos que estão todos soando iguais. Quando você vai num festival, quando você escuta várias bandas, uma atrás da outra, às vezes do mesmo gênero, pega festival de nicho, ao vivo você vai escutar eles soando diferentes. Quando, claro, eles não têm todos os recursos tecnológicos para mascarar, né, as coisas no palco também, algo que já está acontecendo. Critiquei isso, né, quando falei um pouco sobre shows ao vivo e tal. Já está acontecendo, mas normalmente a tendência é que elas vão soar diferentes. Ao vivo você vai notar tom muito mais claro, os timbres de voz, o alcance, qualidade mesmo das bandas, instrumentalmente falando. Não vai soar igual ao vivo, principalmente para bandas que não têm muitos recursos tecnológicos. Não vai. Mas quando você volta e pega aquelas bandas ali que você ouviu e vai conferir os discos recentes, essa proximidade vai ficar maior. Aquela distância qualitativa, identitária entre elas ao vivo, vai ser diminuída. É o modus operandi, o paradigma, é a evolução tecnológica, mas o modelo, como isso é usado, entendeu? Não é que a tecnologia piorou a música, é o modo como ela é usada. É isso que piorou a música. Tem gente que às vezes, nossa, não quero mais gravar assim, tô de saco cheio de me ouvir desse jeito. Vamos ali, vamos gravar um disco modelo analógico de novo? Dá um trabalho danado, dá um trabalho absurdo gravar analogicamente, mas algumas bandas no século XXI já fizeram isso, muitas. E o disco realmente soa diferente. É perceptível. Porque sai do padrão. É tudo segmentado, tudo padronizado. Não há mais aquelas características identitárias dos produtores. Não tanto como naquela época. Não estou falando que não existe, tá? Existe ainda. Claro que existe. Eu estou falando que não é a tendência, não é o costume mais, entenderam? Nos anos 60, 70, 80, os produtores em geral soavam muito diferentes, produziam de maneira muito diferente uns dos outros. E até entravam, né, em conflito em virtude disso. Ah, o seu jeito é ruim, o meu é bom, coisas do tipo. Hoje em dia nem existe mais discussões nesse sentido. Programa-se tudo ali, né? E é isso aí. A gente não nota mais tanta diferença assim. E esse também é um aspecto que a gente precisa pensar, né? A gente precisa refletir, levar em consideração. Nem sempre é tudo culpa da banda. É do modelo, é da época, né? É da estrutura e a maneira como ela também condiciona a nossa percepção. Então, nesse tópico, nesse podcast, foi por isso que eu também quis falar sobre produtores e produção. Porque é relevante, é uma coisa que também entra na equação. Porque isso também impacta na percepção. Ah,
Se eu estou conhecendo uma banda nova, se eu pego, sei lá, 5 bandas novas para ouvir e todo mundo está soando igual, o que acontece? O que tende a acontecer para pessoas que já descartam as bandas de cara, nem escutam os álbuns direito, nem tem esse hábito. Essas bandas vão ser jogadas no lixo. E às vezes elas são boas. Elas têm boas composições, boas ideias. Mas o modo como tudo é também produzido, gravado, mixado, né, esse modo homogêneo, muito mais artificial e não tanto humano, orgânico do trato humano, da procura por algo identitário, diferente, isso também afeta. Afeta as bandas, afeta a música que elas estão produzindo e também o seu reconhecimento. Não é sempre que nós encontramos uma banda que consegue algum destaque, ganha um certo interesse nas mídias, principalmente sociais, né, as redes sociais hoje em dia, que é onde elas aparecem mesmo. A banda que está ali no YouTube, a banda que está no Instagram, né, que está vinculada de fato a anunciantes, algum investimento nesse sentido, para ficar exposta, para o público perceber que ela existe, para que uma música chame a sua atenção e crie ali, fidelize, né, uma base de fãs. Não é tão simples assim. É claro que algumas bandas elas têm uma qualidade tão gigantesca, tão extrema, são músicos tão bons, pessoas realmente talentosas, que elas vão conseguir fãs. Não os milhões, né, como acontecia no passado, mas uma base interessante, ali de umas dezenas de milhares, até centenas de milhares, quem sabe, quando ela é assim, muito, muito famosa. Mas não rapidamente. Rapidamente é raro. Não é uma coisa que você consegue em 1, 2 anos. Tem bandas que começam a dar certo, e muitos falam isso, né? Muitos músicos falam isso, comentam isso em entrevistas, que a banda começou a dar certo depois de 10 anos. E dá certo assim. O público percebeu que ela existe. Tem dezenas de milhares de seguidores. O público percebeu que ela existe. E gente de muita qualidade. E que às vezes produziu, né? Na verdade, às vezes não. A maioria das vezes. Se autoproduziu. Independentemente. Gravou suas músicas, fez a arte do álbum. Mesmo que não tenha vendas físicas, faz uma arte do álbum, tira fotografia. Entra em contato com o público pelas redes sociais também, né? Torna essa relação muito mais próxima do que no passado foi. Os músicos no passado eram inacessíveis, completamente inacessíveis. Completamente inacessíveis. Eles eram divindades na Terra. Eles se consideravam assim, e a imagem que as gravadoras faziam deles também era assim. Vocês estão me entendendo? Isso não era só uma percepção do público, ou o público que colocava eles em um pedestal. Não. A própria indústria colocava eles em um pedestal. Eles não eram cobrados, né? Ninguém encheu o saco. A não ser que acontecesse uma coisa que tirasse a banda, né, de uma tendência ou um estilo de soar, né, muito tradicional, que os milhares, milhões de fãs poderiam ficar chateados com isso. Mas fora essas situações, eles eram inatingíveis, inacessíveis. Para eles terem um pouquinho de dor de cabeça, era necessário um jornal ou revista incomodá-los, com uma crítica negativa. Né? Uma crítica, por exemplo, em um, sei lá, New York Times. Era assim. Fora isso, eles eram intocáveis. Eles eram como estrelas de Hollywood, também intocáveis. Mas hoje, como eles estão nas redes sociais, todo mundo pode encher o saco deles. E fazem isso. E às vezes conseguem, inclusive, afetá-los de fato. Porque a coisa se espalha, né? Vira viral, enfim, várias variáveis, né? Vocês sabem como as redes sociais funcionam. Imagino que sim. Até essa relação ficou muito diferente. E é tudo imediato. Tudo muito imediato. Não é uma coisa que explode daqui a uma semana ou alguns dias. É na hora. É trending topic, na hora. Vocês percebem? Um contexto histórico, a estrutura, tudo isso muda muito nossa percepção de música. Como nós nos relacionamos, falamos, escutamos. E também percepção de como música é produzida, né? Mas eu falei das bandas independentes para também tocar no ponto onde, por serem independentes e às vezes não ter os mesmos meios de produzir um álbum, com aquilo que é de ponta, às vezes essas imperfeições é o que torna o som de banda X ou Y
um pouquinho diferente. E por mais irônico que isso possa ser, né, possa soar, talvez nessa diferença elas sejam percebidas de alguma forma. Isso soa diferente, não escutei isso. E quando você para ouvir com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção, aí você começa a captar. Não, tem referência disso aqui, é desse gênero aqui, dessa banda. Não, consigo perceber as influências. Mas a princípio, a própria diferença na produção te leva a ouvir. Opa, meu ouvido não está acostumado com isso aqui. Deixa eu dar uma olhada um pouquinho mais nessa banda. Isso também acontece, é engraçado, né? No caso, nas bandas que se autoproduzem, gravam seu próprio material, mas sem toda a parafernália de ponta que as maiores, né, aquelas com contratos com gravadores e tal, dinheiro para investir em estúdio, normalmente utilizam. É uma dinâmica completamente diferente. Mas enfim, um papo longo, né, um papo extenso, dá pano para manga, mas que eu acho interessante. Acho interessante pensarmos na nossa relação com a música e também como nós estamos completamente submersos, até escravos, de um determinado modo de pensar, de agir, de se comportar em relação à música. E ao nos darmos conta disso, aumentam as chances, claro, né, de nós nos reeducarmos na audição, na forma como nós apreciamos música, nas nossas necessidades, exigências, né. Talvez o mercado mude um pouco nesse sentido, na medida que deixamos de ser zumbis, como sempre fomos, né? E nos manifestemos de algum modo. Mas enfim, são divagações, né? Eu não sou tão positivo nesse sentido não, esperançoso nesse sentido não. São apenas reflexões mesmo, divagações. Mas é importante nós percebermos como é o modus operandi da época que a gente está. E como ela condiciona ao que nós ouvimos e a maneira também como avaliamos música. Não custa nada, sabe? Às vezes, ouvir de um jeito diferente, de um modo que você nunca ouviu. Um certo dia parar e dizer a si mesmo, não, hoje eu vou ouvir um disco. Eu vou ouvir um disco. Não interessa. Eu gosto daquelas músicas X e Y, posso ouvir muita música ruim que eu não gosto nesse álbum aqui, mas hoje eu vou me propor ouvir um álbum. Ou retornar àquele artista que você não deu muita chance porque ouviu apenas uma música ou duas. Ir lá e ouvir o álbum da menina, do cara. Para ver se realmente o seu desgosto é justificado. É ser mais autor, né, mais livre no seu próprio processo de experimentar música. Não se comportar como o padrão, o modelo quer que você se comporte. Não é deixar as plataformas ficarem no aleatório e deixando a vida te levar, sua vida musical te levar. Não, é traçar o próprio caminho. Planejar o que vai ouvir, como vai ouvir. Ser um pouco independente. Reconhecer a estrutura e como ela nos condiciona é útil nesse sentido, para que aí nós tracemos outros caminhos, que não necessariamente tem que ser os caminhos do passado, mas um que nós escolhemos e um que ajude a nós de fato a ouvir, porque no fim trata-se disso, né? Ouvir música, apreciar música. É fazer aquilo que ajuda essa apreciação e nos torna mais abertos, né? Abrem nossos ouvidos ao invés de tampá-los. Acabar com a surdez que o modelo atual gera bastante, certo? Mas é isso, meus caros, era tudo o que eu tinha para dizer. Um abraço a todos e saudações, Corvides.